12 regras para a vida. Um antídoto para o caos. Um dos pensadores mais importantes a surgir no cenário mundial em muitos anos. Prefácio de Norman Doidge. Editora Alta Books. Introdução. Este livro tem uma história curta e uma longa. Vamos começar com a curta. Em 2012, comecei a contribuir para um site chamado Quora. Lá, qualquer um pode fazer uma pergunta de qualquer tipo, qualquer um pode responder. Os leitores avaliam de forma positiva as respostas que gostam e de forma negativa as que não gostam. Assim, as respostas mais úteis vão para o topo, enquanto as outras caem no esquecimento. Eu estava curioso com esse site. Gostei da sua natureza aberta para todos. O debate geralmente era cativante e era interessante ver a gama diversa de opiniões geradas pela mesma pergunta. Geralmente, em meio a uma pausa, ou quando estava evitando trabalhar, eu acessava o Quora buscando perguntas com as quais interagir. Ponderei e finalmente respondi a perguntas como: qual é a diferença entre ser feliz e estar contente? Quais coisas ficam melhores ao envelhecermos? E o que torna a vida mais significativa? O Quora diz quantas pessoas visualizaram sua resposta e quantos upvotes você recebeu. Assim, você consegue entender seu alcance e ver o que as pessoas pensam sobre suas ideias. Apenas uma minoria daqueles que visualizam uma resposta dá upvote. Em julho de 2017, enquanto eu escrevia este livro, 5 anos após eu interagir com a pergunta: o que torna a vida mais significativa? Minha resposta àquela pergunta recebeu uma audiência relativamente pequena, 14.000 visualizações e 133 upvotes, enquanto minha resposta à pergunta sobre envelhecer foi visualizada por 7.200 pessoas e recebeu 36 upvotes. Não foram gols de placa, necessariamente, no entanto é o esperado. Em sites assim, a maioria das respostas recebe bem pouca atenção, enquanto uma minoria torna-se desproporcionalmente popular. Logo depois respondi a outra pergunta: quais são as coisas mais valiosas que todos deveriam saber? Escrevi uma lista de regras ou máximas, algumas muito sérias, outras com humor. Seja agradecido apesar do seu sofrimento. Não faça coisas que você odeia. Não esconda as coisas na neblina, e assim por diante. Os leitores do Quora pareceram gostar dessa lista. Eles comentaram e compartilharam. Disseram coisas como: com certeza vou imprimir esta lista e guardar como referência. Simplesmente fenomenal. E você zerou o Quora. Agora podemos fechar o site. Os alunos da Universidade de Toronto, onde leciono, vieram até mim e disseram o quanto haviam gostado. Até hoje, minha resposta para quais são as coisas mais valiosas foi visualizada por 120.000 pessoas e recebeu upvote 2.300 vezes. Apenas algumas das aproximadamente 600.000 perguntas no Quora passaram a barreira de 2.000 upvotes. As reflexões induzidas pela minha procrastinação haviam descoberto o ouro. Eu havia escrito uma resposta com percentil de 99,9. Quando escrevi a lista de regras para a vida, não achava que ela se sairia tão bem. Eu havia dado bastante atenção para todas as 60 ou mais respostas que enviei naqueles meses próximos de quando escrevi o post. Contudo, o Quora oferece a melhor das pesquisas de mercado. As pessoas que respondem ficam no anonimato, são desinteressadas no melhor sentido. Suas opiniões são espontâneas e imparciais. Então, prestei atenção aos resultados e pensei sobre as razões do sucesso desproporcional daquela resposta. Talvez eu tivesse atingido o equilíbrio certo entre o conhecido e o desconhecido ao formular as regras. Talvez as pessoas sejam atraídas pela estrutura que sugerem. Talvez as pessoas apenas gostem de listas. Alguns meses antes, em março de 2012, eu havia recebido um e-mail de uma agente literária. Ela me ouvira na rádio CBC durante um programa com o nome Just Say No to Happiness. Simplesmente diga não à felicidade, em tradução livre.
em que critiquei a ideia de que a felicidade era o objetivo correto para a vida. Durante as décadas anteriores, eu havia lido uma enorme quantidade de livros sombrios sobre o século XX, concentrando-me em especial na Alemanha nazista e na União Soviética. Alexander, o grande produtor de documentários sobre os horrores do campo de concentração de trabalhos forçados na União Soviética, uma vez escreveu que a ideologia deprovável que sustentava que os seres humanos são criados para a felicidade foi morta pela primeira pancada do bastão do feitor. Em momentos de crise, o sofrimento inevitável que a vida impõe pode rapidamente tornar ridícula a ideia de que a felicidade é a busca correta do indivíduo. Em vez disso, no programa de rádio sugeri que um significado mais profundo era necessário. Percebi que a natureza desse significado era constantemente reapresentada nas grandes histórias do passado e tinha mais a ver com o desenvolvimento do caráter frente ao sofrimento do que com a felicidade. Isso faz parte da história longa do presente trabalho. De 1985 a 1999, trabalhei por cerca de 3 horas por dia no meu outro e único livro já publicado, Maps of Meaning. Durante aquele tempo e nos anos subsequentes, também ministrei um curso sobre o material daquele livro, primeiramente em Harvard e agora na Universidade de Toronto. Em 2013, ao observar o crescimento do YouTube e por causa da popularidade de alguns trabalhos que havia feito com a TVO, um canal público da TV canadense, decidi gravar minhas palestras públicas e aulas na universidade e disponibilizá-las online. Elas atraíram uma audiência cada vez maior, mais de 1 milhão de visualizações até abril de 2016. O número de visualizações aumentou drasticamente desde então. Chegou aos 18 milhões enquanto escrevi este livro, mas isso, em parte, foi porque fui envolvido em uma controvérsia política que atraiu uma quantidade excessiva de atenção. Mas essa é outra história, talvez até mesmo outro livro. Em Maps of Meaning, propus que os grandes mitos e histórias do passado, particularmente aqueles provenientes de uma tradição oral mais antiga, tinham um intuito moral, em vez de serem descritivos. Assim, eles não se preocupavam com o que o mundo era da forma como um cientista se preocuparia, mas com a forma como um ser humano deveria agir. Sugeri que os nossos ancestrais retratavam o mundo como um palco, um teatro, em vez de um lugar de objetos. Descrevi como cheguei à crença de que os elementos constitutivos do mundo como um teatro eram a ordem e o caos, e não coisas materiais. A ordem acontece quando as pessoas ao seu redor agem de acordo com normas sociais bem compreendidas e mantêm-se previsíveis e cooperativas. É o mundo da estrutura social, do território explorado e da familiaridade. O estado da ordem é tipicamente retratado simbolicamente no imaginário como masculino. É o rei sábio e o tirano para sempre vinculados, assim como a sociedade é simultaneamente estrutura e opressão. O caos, em contraste, é onde ou quando algo inesperado acontece. O caos emerge de maneira trivial quando você conta uma piada em uma festa com pessoas que acha que conhece, e um calafrio silencioso e constrangedor paira sobre o grupo. O caos é o que emerge mais catastroficamente quando você de repente fica sem emprego ou é traído por um companheiro. Como antítese da ordem simbolicamente masculina, ele é apresentado no imaginário como feminino. É o novo imprevisível que surge de repente no seio do cotidiano familiar. É a criação e a destruição, a fonte de coisas novas e o destino dos mortos. Assim como a natureza em oposição à cultura é simultaneamente nascimento e morte. A ordem e o caos são yang e yin, do famoso símbolo taoísta, duas serpentes da cabeça ao rabo. A ordem é a serpente branca masculina, o caos, sua equivalente feminina preta. O ponto preto no branco e o branco no preto indica a possibilidade de transformação. Exatamente quando as coisas parecem seguras, o desconhecido pode se assomar gigante inesperadamente. Em contrapartida, exatamente quando tudo parece estar perdido, uma nova ordem pode emergir da catástrofe e do caos. Para os taoístas, o significado deve ser encontrado no limite entre o par eternamente entrelaçado. Caminhar neste limite é permanecer no caminho da vida.
O caminho divino. Isso é muito melhor do que a felicidade. A agente literária que mencionei ouviu o programa de rádio da CBC em que debatia estas questões. Isso a levou a fazer perguntas mais profundas a si mesma. Ela me enviou um e-mail perguntando se eu já havia considerado escrever um livro para o público em geral. Eu já havia tentado produzir uma versão mais acessível de Maps of Meaning, que é um livro bem denso. Mas durante a tentativa, vendo o resultado no manuscrito, percebi que não estava no clima. Acredito que isso tenha ocorrido pois eu estava imitando o meu eu anterior, e meu livro anterior, em vez de ocupar o espaço entre a ordem e o caos e produzir algo novo. Sugeri que ela assistisse a 4 das palestras que havia feito para um programa da TVO, chamado Big Ideas, Grandes Ideias, em tradução livre, no meu canal do YouTube. Pensei que se ela fizesse isso, poderíamos ter um debate mais completo e com mais subsídios sobre as quais os tipos de assuntos que eu poderia vir a tratar em um livro mais acessível ao público. Algumas semanas depois, ela entrou em contato comigo. Após assistir às 4 palestras inteiras e debatê-las com um colega, seu interesse havia sido despertado ainda mais, assim como seu comprometimento com o projeto. Isso era promissor, inesperado. Sempre fico surpreso quando as pessoas respondem positivamente ao que estou dizendo. Considerada sua natureza séria e estranha, fico maravilhado por terem me permitido e até mesmo encorajado ensinar aquilo que tinha ensinado primeiramente em Boston e agora em Toronto. Sempre achei que se as pessoas realmente percebessem o que eu estava ensinando, seria um inferno. Você mesmo pode decidir se existe alguma verdade nisso após ler este livro. Ela sugeriu que eu escrevesse uma espécie de guia sobre o que uma pessoa precisa para viver bem, seja lá o que isso significasse. Imediatamente pensei na minha lista do Cora. Durante esse período, havia escrito mais alguns pensamentos sobre as regras que havia postado. As pessoas tinham respondido positivamente a essas novas ideias também. Dessa forma, pareceu ser uma boa ideia unir minha lista do Cora com as ideias da minha nova agente. Então, enviei a lista para ela. Ela gostou. Naquele mesmo período, um amigo e ex-aluno meu, romantista e roteirista Greg, estava pensando em escrever um novo livro, que viria a ser o suspense best-seller Orphan 10, lançado no Brasil com o título de Orphan 10. Ele gostou das regras também. A protagonista feminina do seu livro, Mia, colocava uma seleção das regras na porta da geladeira. Uma de cada vez, em momentos do romance em que elas pareciam apropriadas. Essa foi outra evidência, apoiando minha suposição de que elas eram atraentes. Sugeri à gente que eu escrevesse um breve capítulo sobre cada uma das regras. Ela concordou, então escrevi a proposta do livro com essa sugestão. Porém, quando comecei a escrever os capítulos de fato, eles não eram nada breves. Eu tinha muito mais a dizer sobre cada regra do que inicialmente imaginei. Isso ocorreu em parte porque eu havia gastado muito tempo pesquisando meu primeiro livro, estudando história, mitologia, neurociência, psicanálise, psicologia infantil, poesia e seções grandes da Bíblia. Li e talvez até tenha entendido muito do Paraíso Perdido de Milton, do Fausto de Goethe e do Inferno de Dante. Juntei tudo isso, seja para o melhor ou para o pior, tentando tratar um problema complexo, a razão ou razões para o impasse nuclear durante a Guerra Fria. Não conseguia entender como os sistemas de crença poderiam ser tão importantes para as pessoas a ponto de elas estarem dispostas a arriscar destruir o mundo para protegê-los. Vinha perceber que os sistemas de crença compartilhadas tornavam as pessoas inteligíveis umas para as outras, e que eles não envolviam apenas a crença. As pessoas que vivem sob o mesmo código são consideradas previsíveis umas para as outras. Agem de forma a manter as expectativas e os desejos uns dos outros. Elas podem cooperar, podem até competir pacificamente, pois todos sabem o que esperar dos outros. Um sistema de crenças compartilhadas, parcialmente psicológico, parcialmente atuante, facilita tudo para todos, a seus próprios olhos e aos dos outros. As crenças compartilhadas simplificam o mundo, também porque as pessoas sabem o que esperar dos outros e podem agir juntas para domá-lo. Talvez não haja nada mais importante do que a manutenção dessa organização.
Dessa simplificação, se ela for ameaçada, o grande navio do Estado balançará. Não significa exatamente que as pessoas lutarão pelo que acreditam. Elas lutarão para manter a coerência entre o que acreditam, o que esperam e o que desejam. Lutarão para manter a coerência entre o que esperam e como todos estão agindo. É precisamente a manutenção dessa coerência que permite que todos vivam em paz juntos, de modo previsível e produtivo. Isso reduz a incerteza e a mistura caótica de emoções intoleráveis que a incerteza inevitavelmente produz. Imagine alguém que foi traído pela pessoa que amava e confiava. O sagrado contrato social entre os dois foi violado. As ações falam mais alto do que as palavras, e cada ato de traição interrompe a frágil paz que foi cuidadosamente negociada em um relacionamento íntimo. Como consequência da deslealdade, as pessoas são tomadas por fortes emoções: repulsa, desprezo próprio e pelo traidor, culpa, ansiedade, raiva e medo. O conflito é inevitável, às vezes com consequências mortais. Os sistemas de crenças compartilhadas, sistemas compartilhados de condutas e expectativas negociadas e aceitas, regulam e controlam todas essas forças poderosas. Não é de surpreender que as pessoas lutarão para proteger algo que as salva de serem possuídas por emoções de caos e terror, e após isso da degeneração que leva à briga e ao conflito. E há mais ainda. Um sistema cultural compartilhado estabiliza a interação humana, mas também é um sistema de valor, uma hierarquia de valor em que algumas coisas têm prioridade e importância e outras não. Na ausência de um sistema assim, as pessoas simplesmente não conseguem agir. De fato, não conseguem nem perceber, porque tanto a ação quanto a percepção exigem um objetivo e um objetivo válido. É por necessidade algo valorizado. Nós experimentamos muito das nossas emoções positivas em relação aos objetivos. Não seremos felizes, tecnicamente falando, a menos que percebamos que estamos progredindo e a própria ideia de progresso sugere um valor. Ainda pior é o fato de que o sentido da vida sem um valor positivo não é simplesmente neutro. Como somos vulneráveis e mortais, a dor e a ansiedade são parte integrante da existência humana. Temos que ter algo com o que combater o sofrimento intrínseco ao ser. Temos que ter o sentido inerente a um sistema profundo de valor, ou o horror da existência rapidamente se torna mais importante. Então o niilismo acena com sua falta de esperança e desespero. Assim, sem valor não temos sentido. Contudo, entre os sistemas de valor há a possibilidade de conflito. Estamos dessa forma eternamente presos entre a cruz e a espada. A perda da crença centrada no grupo torna a vida caótica, miserável e intolerável. A presença da crença centrada no grupo torna o conflito com outros grupos inevitável. No Ocidente, temos nos distanciado da nossa cultura centrada na tradição, religião e até mesmo na nação, em parte para diminuir o perigo do conflito em grupo. No entanto, cada vez mais nos tornamos presas do desespero da falta de sentido. E isso, de forma alguma, é uma melhoria. Enquanto escrevia Maps of Meaning, fui também atraído pela percepção de que não podemos mais permitir o conflito. Certamente não na escala das conflagrações do século XX. Nossas tecnologias de destruição tornaram-se muito poderosas. As consequências potenciais da guerra são literalmente apocalípticas, mas não podemos simplesmente abandonar nossos sistemas de valor, nossas crenças, nem mesmo nossas culturas. Sofri com esse problema aparentemente intratável por meses. Haveria um terceiro caminho, invisível para mim? Uma noite, durante esse período, sonhei que estava suspenso no ar, pendurado em um lustre vários andares acima do solo, diretamente sob o domo de uma enorme catedral. As pessoas que estavam no solo pareciam distantes e pequeninas. Havia uma vastidão enorme entre mim e qualquer parede, e mesmo até o pico do próprio domo. Aprendi a prestar atenção nos meus sonhos, especialmente por causa do meu treinamento como psicólogo clínico. Os sonhos lançam luz nos lugares sombrios, que a própria razão ainda tem que conhecer. Também estudei o cristianismo consideravelmente, mais do que quaisquer outras tradições religiosas, embora sempre busque ajustar essa lacuna. Como todos, preciso, e de fato,
Extraio mais daquilo que conheço do que daquilo que não conheço. Sabia que as catedrais foram construídas no formato de uma cruz e que o ponto sob o domo era o centro da cruz. Sabia que, simultaneamente, a cruz era o ponto de maior sofrimento, o ponto de morte e transformação e o centro simbólico do mundo. Aquele não era um lugar no qual eu queria estar. Consegui descer das alturas, do céu simbólico, de volta ao chão seguro, familiar e anônimo. Não sei como. Então, ainda no meu sonho, voltei à minha cama no quarto e tentei retomar o sono e a paz da inconsciência. Porém, enquanto relaxava, conseguia sentir meu corpo sendo transportado. O vento forte estava me dissolvendo, preparando-me para me lançar de volta à catedral, para me colocar novamente naquele ponto central. Não havia escapatória. Estava em um verdadeiro pesadelo. Forcei-me a acordar. A cortina atrás de mim balançava por sobre os travesseiros. Meio acordado, olhei o pé da cama. Vi as grandes portas da catedral, forcei-me a acordar e elas desapareceram. Meu sonho havia me colocado no centro do próprio ser, e não havia escapatória. Levei meses até entender o que isso significava. Durante esse tempo, tive uma percepção mais completa e pessoal daquilo que as grandes histórias do passado continuamente insistem. O centro é ocupado pelo indivíduo. O centro é marcado pela cruz, como o X em um mapa. A existência naquela cruz é sofrimento e transformação. E esse fato, acima de todos, precisa ser aceito voluntariamente. É possível transcender a adesão servil ao grupo e às suas doutrinas e, simultaneamente, evitar as quedas do seu extremo oposto, o niilismo. É possível encontrar sentido suficiente na consciência e experiência do indivíduo. Como o mundo poderia ser liberto do terrível dilema do conflito, por um lado, e da dissolução psicológica e social, por outro? Eis a resposta. Através da elevação e do desenvolvimento do indivíduo e da disposição de cada um para levar o ser em seus ombros e escolher o caminho do herói. Cada um de nós deve aceitar tanta responsabilidade quanto possível pela vida individual, pela sociedade e pelo mundo. Cada um de nós deve dizer a verdade, corrigir o que está errado e quebrado, e recriar o que está velho ou desatualizado. É dessa forma que podemos e devemos reduzir o sofrimento que envenena o mundo. É pedir muito, é pedir tudo. Mas a alternativa, o horror da crença autoritária, o caos do Estado falido, a catástrofe trágica do mundo natural desenfreado, a angústia existencial e a fraqueza do indivíduo sem propósitos é claramente pior. Tenho pensado e dado palestras sobre tais ideias por décadas. Construí um vasto arsenal de histórias e conceitos referentes a elas. No entanto, em momento algum alego que estou inteiramente correto ou completo na minha linha de raciocínio. Ser é muito mais complicado do que qualquer um pode saber, e eu não tenho uma história toda. Estou simplesmente oferecendo o melhor que posso. De qualquer modo, a consequência de toda a pesquisa e pensamentos prévios foi a série de artigos que finalmente se tornou este livro. Minha ideia inicial era escrever uma história curta para cada uma das 40 respostas que eu havia fornecido ao Cora. Essa proposta foi aceita pela Penguin Random House Canada. Contudo, ao escrevê-las, reduzi o número de respostas para 25, depois para 16 e finalmente para as 12 atuais. Estou editando as remanescentes com a ajuda e o cuidado do meu editor oficial, e com a crítica feroz e terrivelmente precisa de Hirschhins, mencionado previamente, pelos últimos 3 anos. Estou editando as remanescentes com a ajuda e o cuidado do meu editor oficial, pelos últimos 3 anos. Demorei bastante tempo para decidir o título. 12 regras para a vida. Um antídoto para o caos. Por que esse se destacou dos outros? Primeiro e principalmente por sua simplicidade. Ele indica claramente que as pessoas precisam de princípios ordenadores e que, de outra maneira, o caos começa a acenar. Precisamos de regras, padrões, valores, sozinhos e coletivamente. Somos animais que vivem em bando, bestas de carga.
Precisamos carregar um fardo para justificar nossa existência miserável. Precisamos de rotina e tradição, isso é ordem. A ordem pode se tornar excessiva, e isso não é bom. Mas o caos pode nos afogar, e isso também não é bom. Precisamos permanecer no caminho reto e estreito. Cada uma das 12 regras deste livro e as histórias que as acompanham, portanto, oferece um guia para se estar lá. Lá é a linha divisória entre a ordem e o caos. E lá onde somos ao mesmo tempo suficientemente estáveis, exploradores, transformadores, reparadores e cooperadores. É lá onde encontramos o sentido que justifica a vida e seu sofrimento inevitável. Talvez, se vivêssemos corretamente, conseguiríamos tolerar o peso da nossa autoconsciência. Talvez, se vivêssemos corretamente, conseguiríamos resistir ao conhecimento da nossa própria fragilidade e mortalidade, sem o sentido de vitimização agravada, o que produz primeiramente o ressentimento, depois a inveja e então o desejo por vingança e destruição. Talvez, se vivêssemos corretamente, não tivéssemos de nos voltar à certeza do totalitarismo para proteger a nós mesmos do conhecimento de nossa própria insuficiência e ignorância. Talvez conseguíssemos evitar esses caminhos para o inferno. E vimos no terrível século XX quão real o inferno pode ser. Espero que estas regras e as histórias que as acompanham possam ajudar as pessoas a entender o que já sabem, que a alma do indivíduo anseia eternamente pelo heroísmo do ser genuíno, e que a disposição para assumir essa responsabilidade é idêntica à decisão de viver uma vida significativa. Se cada um de nós viver corretamente, prosperaremos coletivamente. Desejo melhor a todos ao que percorrerem estas páginas. Dr. Jordan B. Peterson, psicólogo clínico e professor de psicologia.